Nós estamos estudando os nomes de Jesus, já estudamos o Logos, Verbo, o Emmanuel, Jesus, Cristo, e eu espero que ao falar esses nomes você tenha um novo sabor, que esses nomes tenham um novo gosto na nossa boca. Hoje eu queria falar com vocês sobre um título de Jesus, Filho do Homem, que é o mais comum, o mais citado no próprio Evangelho, e que, embora pareça um nome simples, um nome claro, ele carrega um conteúdo também, um significado teológico, que nós raramente paramos para prestar atenção. Quando Jesus fala, o Filho do Homem não veio para julgar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, é necessário que o Filho do Homem morra, quando vier o Filho do Homem na sua glória, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e tal, a gente ouve Jesus falando isso, mas talvez não se pergunta o que ele quer dizer, né? Parece tão claro que a gente às vezes talvez preste mais atenção em outros nomes, mas não neste. Então vamos parar um pouco para pensar sobre esse título, o que ele significa, por que Jesus o usa, né? E o que nós podemos então aprender com ele. Eu coloquei aí algumas informações para mostrar para vocês que ele ocorre em grande quantidade nos evangelhos, né? 69 vezes nos três evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, e 13 vezes em João, então um pouco menos em João, mas nos evangelhos sinóticos com grande frequência. Uma outra curiosidade é que quem usa esse título é sempre o próprio Jesus. É Jesus que fala, o Filho do Homem, falando de si mesmo. Mas não há registro nos evangelhos, nem nenhuma outra documentação, de que alguém tenha chamado Jesus de Filho do Homem. Ó Filho do Homem, me ajude, Filho do Homem, me salve, me socorra, ore por mim. Não há nenhum registro assim. Então fica claro para nós que esse é um título que Jesus usou para designar a si mesmo. E isso é tão certo, tão claro, que nem as escrituras depois do Evangelho, por exemplo, o livro de Atos, as epístolas, usam esse nome para Jesus. Ou seja, tanto as pessoas dos dias de Jesus não usavam esse nome, como também a igreja primitiva não usou esse nome para Jesus. Então, o que eu estou dizendo para vocês? É um nome que Jesus usou amplamente, né, em várias circunstâncias, com vários significados, que as pessoas da época de Jesus, os próprios discípulos, não usavam. Você não tem nenhum registro dizendo, Filho do Homem, tem misericórdia de mim. Né? Você tem Filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas Filho do Homem não. Né? Como também estou afirmando para vocês que a igreja primitiva não deu esse título a Jesus. Se você pesquisar numa concordância bíblica, você vai ver que em Atos ele ocorre, acho que apenas uma vez, na boca de Estevão. Né? As epístolas não usam esse nome, e depois ele aparece também lá em Apocalipse, mas como uma descrição de alguém, né? Até se referindo a Cristo, mas não como título. Né? Então eu quero mostrar para vocês como essa designação ocorre no Antigo Testamento. Vamos fazer aquele caminho que nós sempre fazemos. Vamos buscar o pano de fundo desse nome. Né? Porque quando Jesus usava esse título, ele certamente esperava que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Então veja, as pessoas da época de Jesus não usavam esse nome, mas entendiam esse nome. Certo? Então nós temos que buscar no Antigo Testamento o que esse nome significa, como ele evoluiu, né?
Temos que dar uma paradinha em Daniel, que é onde ele aparece com mais peso, com mais densidade. Dar uma olhada também como esse nome foi se formando naquele período do silêncio, no período interbíblico, de grande expectativa a respeito de Jesus, né? E aí nós temos que dar uma olhada até em literatura apócrifa, né? Não bíblica, mas que é do período e que menciona esse nome, para que quando Jesus fala de si, o Filho do Homem, a gente consiga então captar o que aquelas pessoas entenderam ou não entenderam, mas pelo menos o que Jesus queria dizer. Estamos juntos? Deu para entender onde é que nós estamos e qual é o traçado que nós vamos fazer, né? Estou falando para vocês que Jesus usou esse nome amplamente, só Ele usa, e que nós temos então que buscar o pano de fundo desse nome, né? Todos vocês que leem o Evangelho, todos nós que lemos o Evangelho, ouvimos esse nome, né? O Filho do Homem, o Filho do Homem. O que ele significa, né? Então vamos lá para o Antigo Testamento. Essa expressão Ben-Adão, né? Vocês sabem que Adão significa homem, né? O primeiro nome do primeiro homem é homem, né? Não tinha nome próprio, é homem, né? Depois a Bíblia vai traduzindo e tal, e se torna Adão. Mas Adão em hebraico significa apenas homem, né? Criou Deus o homem e deu-lhe o nome de homem, né? E depois fez a mulher e deu ela o nome de mulher, né? Então o primeiro casal se chamava Homem da Silva, Mulher da Silva, né? Ou a expressão em aramaico Bar-Nasha. Então esse nome Bar, como Bar-Rabás, Bar-Jesus, Bar-Nabé, Bar significa filho de. Bar-Baraká, exatamente, filho da bênção, né? Bar, como filho de, né? Então essas expressões aí são originárias da língua antiga do hebraico e do aramaico. O que ela significa? É bem simples. No início, ela pode significar apenas homem. Homem, filhote de homem. O que é um filhote de homem? É um homem, né? Homem. Não, um homem. Simplesmente um humano, né? O que é um filho de homem? É um homem, né? Todo mundo é filho de alguém, é filho de um homem. Então, quando a Bíblia fala filho do homem, ela está dizendo apenas homem, né? Então, nós podemos ver isso. Eu coloquei aqui algumas referências. Vou pegar, por exemplo, aquela que foi citada aqui domingo passado, na pregação, em que ele fala assim: Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele está dizendo a mesma coisa. Deus não é homem, ele não mente, ele não se arrepende, né? Então a gente vai ver em várias citações, eu coloquei aqui várias, acho que até quase todas, né? Que é o filho do homem para que é o homem para que o visites, ou filho do homem para que se lembre dele, ou vice-versa, né? Que é o homem para que se lembre dele, que é filho do homem para que o visite. Então, quando a Bíblia fala homem, filho do homem, ela está dizendo exatamente a mesma coisa, né? Essas expressões homem, nem filho do homem, que acontece várias vezes na Bíblia, é uma característica da poesia hebraica chamada paralelismo, né? Em que a primeira linha diz uma coisa, Deus não é homem para que minta, ponto. A segunda linha fala a mesma coisa, repetindo a ideia, enfatizando, às vezes ampliando a ideia, mas a mesma coisa. Então, por causa dessa característica do paralelismo, né, em que a poesia hebraica faz rima não de som, mas de ideia, né, por isso a poesia hebraica pode ser traduzida para qualquer língua e ainda manter a sua arte, né, significa apenas sinônimo, né, significa exatamente isso, homem, filho do homem, a mesma coisa. Então, se você pesquisar essa expressão no Antigo Testamento, você vai encontrar esta primeira acepção, esse primeiro conceito, né? Está falando de um humano, de um filho de mulher, né? Da semente da mulher,
do descendente do homem. Simplesmente isso, né? Bom, vamos evoluir um pouquinho, né? Então vai passando o tempo aí, nós temos essa ocorrência em Números, em Jó, em Salmos, em profetas e tal, até que nós chegamos ao profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel é um profeta da transição, né, do período do fim do reino de Judá para o início do cativeiro. Ele é um profeta que conheceu a Judá, conheceu Jerusalém, assim também como Daniel, né? E viveu também o exílio. E a maneira como Deus fala com Ezequiel, se você ler o livro, você vai perceber lá, eu anotei aí, mais de 90 vezes, é usada a expressão filho do homem. E aqui não apenas como descrição de um homem ou de um humano, mas como um vocativo. Quando Deus fala com Ezequiel, ele não fala Ezequiel, o meu filho, o meu servo. Ele fala filho do homem. Filho do homem, escreve. Filho do homem, vai falar. Filho do homem. Então aqui nós já percebemos um uso especial do título Filho do Homem, né? Em que o próprio Deus está se dirigindo ao profeta dizendo: Filho do homem, vai falar. Filho do homem, anota o que eu vou dizer. Filho do homem. E aí então Deus dá ali os oráculos, né, a direção que ele quer dar ao profeta. Tem uma expressão muito interessante que eu anotei aqui, que é essa de Ezequiel 2:1, do início do chamado do profeta, em que ele fala: Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Essa é uma expressão muito bonita, e a gente deveria captar aqui alguma coisinha a mais. Lembra que nós estamos tentando montar, né, remontar o título de Jesus. Então a gente tem que ir captando os sinais que essas ocorrências nos dão do Antigo Testamento. Nós já sabemos que filho do homem é um humano, é um carne e sangue, é um comedor de feijão como nós, né? É um humano, filho do homem, é humano, né? Agora nós vemos aqui Deus lidando com o homem. É como se Deus estivesse falando assim: homem, fique em pé e eu falarei contigo. Essa expressão é interessante porque Deus eleva o homem, né? Ela é uma expressão que nos dá algum significado, porque ao mesmo tempo que Deus está falando ou coisinha, né, ele fala homem, né? Ele dignifica o homem, né? Ele está dizendo minha criatura, minha imagem, né? Valioso para mim, homem, põe-te em pé. Olha aí, o Deus Todo-Poderoso não está falando cai de 4 aí, seu porqueira, né? Mas ele está falando fica em pé. Então é uma expressão que dá dignidade ao homem, que ao mesmo tempo que reconhece que é homem, não é Deus, mas também não é um animal, não é um nada, não é uma coisa sem valor. Deus se reporta a esse profeta que está no exílio dizendo: ser humano, põe-te em pé diante de mim e eu falarei com você, né? Dá uma ideia assim de que se Deus, o Todo-Poderoso, se dirige a nós como ser humano, nós temos dignidade. E se Deus está dizendo põe-te em pé diante de mim, nós não temos que nos dobrar diante de mais nada e de mais ninguém. O ser humano é alguém digno, a quem Deus se reporta, a quem Deus chama e a quem Deus dá dignidade, né? É interessante isso, porque o fato de Jesus tornar-se humano depois, o verbo se fazer carne, é uma dignificação do ser humano, né? O fato de Jesus fazer carne o coloca numa posição de humildade em relação à divindade. Mas em relação a nós, seres humanos, é uma posição de dignidade. Então aqui nós começamos a vislumbrar um pouco do que Jesus vai fazer.
né? A maneira como Deus se reporta ao profeta dizendo, filho do homem, né? Eu estou falando com vocês, né? A palavra do Senhor está vindo a vocês, né? Estão comigo até aqui? Tá bom? Construindo a imagem do filho do homem. Agora tem uma expressão muito importante que vai surgir em Daniel. E aí nós vamos ter que dar uma paradinha aqui nessa estação de Daniel. Porque aqui, veja bem, aqui nós estamos falando, até agora nós falamos de um humano, depois nós falamos de um vocativo, de uma maneira como Deus próprio reconhece a natureza do homem. Agora surge um personagem, surge uma figura. E essa figura é curiosa porque ao mesmo tempo que ele é chamado filho de homem, ele está num lugar em que não se espera estar, né? Então vamos dar uma olhada aqui em Daniel 7. Eu vou tentar ler rapidamente o capítulo, porque todo ele é muito importante, e eu vou ler numa versão chamada A Mensagem, que é uma Bíblia contemporânea que nos ajuda a captar ideias com mais facilidade. Então presta atenção. Estou chegando lá. Fala sério. Eu não sou tanto quanto a Seuzinho, mais que eu, mas... Não, mas essa aí, eu digo que é a minha Bíblia que eu me divirto. Porque é uma linguagem facinha, depois vocês gostosa. falem ali com o Jason, que ele dá as diretrizes. Fala com a minha No mulher. primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, Daniel teve sonhos. Fica aí na tua Bíblia. O que ele viu enquanto dormia o apavorou, um verdadeiro pesadelo, e ele escreveu seu sonho. No meu sonho, naquela noite, vi os 4 ventos do céu soprando e formando uma grande tempestade no mar. 4 animais enormes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Geralmente o mar fala da humanidade e o vento aqui fala dos tumultos, né, das agitações da humanidade. E esses animais vão falar de governos, de impérios. O primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. E esse animal aqui, então, é uma figura do Império Babilônico, o poderoso Império Babilônico que Daniel ainda estava vivenciando, porque ele está no ano do rei Belsazar, que é considerado o último rei babilônico, né, aquele que vai perder o domínio. Depois eu vi um segundo animal que parecia um urso. Ele se levantou segurando 3 costelas nas suas mandíbulas e recebeu esta ordem: ataque, devore tudo, encha a barriga. Esse então é considerado o Império Medo-Persa, aquele que expandiu os seus domínios e tentou abocanhar até a Europa, né? Foi o primeiro império. Quem assistiu o filme 300, né, do nosso Rodrigo Santoro, né, em que mostra aqueles reis poderosos, né, que queriam expandir os seus domínios, não apenas até o extremo oriente, até onde era possível, mas também abocanhar a Europa, né? Aproveitar que os países gregos estavam divididos, não formavam um todo imperial, né, e abocanhar a Europa. Depois disso, então, um terceiro animal que parecia um leopardo. E esse aqui, então, é o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. Tinha ele 4 asas, e depois também fala de 4 cabeças. E aqui fala claramente dos 4 reinos que herdaram o Império de Alexandre o Grande, que nós estudamos aqui naquele período interbíblico. Depois disso, então, um 4º animal. E esse aqui não tem descrição, né? Eles são sucessivos. Um 4º animal apareceu no meu sonho. E ele era apavorante e medonho. Tinha enormes dentes de ferro, triturava e devorava suas vítimas. Qualquer coisa que sobrava no chão, ele pisava e esmagava. E era diferente dos outros animais, um verdadeiro monstro, e tinha 10 chifres. E então ele fala aqui desse... Veja, sucessão de governos humanos que têm aparência de monstros e que vão se tornando cada vez piores, a um ponto que um aparece depois do outro, daquele mar agitado pelos ventos da terra,
até chegar nesta culminância do governo humano, que é descrito então como um monstro terrível, que destrói e massacra sem piedade, a maior máquina de dominação e de morte e de opressão que o mundo veria. E isto começa a surgir com o Império Romano, né? Então nós temos essa teologia da história, representada pelo menos 2 vezes no livro de Daniel, tanto naquela estátua do rei Nabucodonosor, como agora então nesses animais, nessas bestas, né? Para usar uma terminologia do Apocalipse, que surgem do mar, que culminam num monstro terrível, que oprime e mata. É interessante verificar como que a Bíblia enxerga o governo humano, como monstros opressores que matam e destroem. Enquanto Daniel aí fala dos chifres e tal, eu vou pular aqui um pouco para a gente seguir em frente. Enquanto eu olhava e tal, e vendo essa questão dos chifres, ali versículo 22 e tal, versículo 23. Quando o reinado dele... 8:23? Não, desculpa. Eu pulei aqui, desculpa. Versículo 11, capítulo 7, eu virei a página sem querer. Continuei observando e tal, então a questão dos chifres e tal, meu sonho continuou. Chegando no meio das nuvens... Então vi alguém, um filho de homem. Versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Então vi alguém, um filho de homem. E essa é uma tradução possível aqui. A sua Bíblia pode estar dizendo filho do homem. E faz sentido. Faz sentido. Aí as traduções vão variar, porque ambas as traduções são possíveis. Nós podemos falar aqui filho do homem, porque é um específico. E porque ele está num lugar em que não se espera encontrar um filho de homem, né? Mas é um termo também genérico, e pode ser traduzido assim também, porque ainda não adquiriu o status de título. Ainda está se referindo a um personagem. Mas esse personagem, filho de homem, está chegando no meio de nuvens. Opa! Mas filho de homem era para estar na terra, né? Onde os homens estão. Mas ele está no meio de nuvens. E ele se aproxima do ancião. E a sua Bíblia aí está escrito ancião de dias, ou ancião dos anos, ou cabeça dos dias, ou simplesmente ancião, como uma figura apocalíptica para Deus. Esse é o único lugar em que este título aparece, em que essa descrição para Deus é apresentada, como uma teofania escatológica de Deus. Mas aqui a linguagem é apocalíptica. Como é que é? Teofania, manifestação. Uma maneira em que Deus é descrito, né? Mas eu acho que Não, eu falei teofania na aula passada. Teofania como manifestação de Deus. Porque Deus não é descrito. Deus não é descrito de forma nenhuma. Ninguém jamais viu a Deus. Todas as vezes em que a Bíblia apresenta uma descrição de Deus, isso é chamado teofania. Ou seja, fanos, manifestação, né? Teo, Deus. Então, uma aparência de Deus, como Deus se colocou. Por exemplo, quando Isaías, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num grande e majestoso trono, é uma teofania, é uma visão de Deus, né? E escatológica porque está falando do fim. Veja que aqui agora nós pulamos do Império Romano, né, que subsiste aí de alguma forma, porque o nosso mundo é formado por esses monstros, né? Eles estão todos aí, porque depois o julgamento vai falar que todos esses animais estão aí, todos esses sistemas, todos esses governos humanos estão em vigência, estão em atuação. E os seus efeitos, a sua atividade,
A sua malignidade está aí. João fala, o mundo jaz no maligno. Né? O governo humano sem Deus é monstruoso. Então nós fazemos aqui agora um grande salto, porque Daniel vai ficando tão comovido com a visão que ele está tendo, né? Que o anjo fala, então vou te mostrar como tudo isso termina. Então ele vê um como filho do homem, no meio de nuvens, que se aproxima de Deus e é apresentado a ele. E ele recebe poder para governar toda a glória da realeza. Todas as raças, cores e línguas lhe serviram e o adoraram. E o seu reinado será para sempre, não terá fim. Seu governo real nunca será destruído. Não deixam de nos espantar que o governo dos homens é monstruoso. E o governo desse filho de homem, que vem das alturas, do Deus, do ancião, é um governo manso e de paz, que nivelará todas as raças. Não haverá domínio de raça sobre raça, não haverá domínio de cor sobre cor, não haverá domínio de classe sobre classe. Não é interessante que esse governo que vem das nuvens, que não vem do nosso poder, que não vem da nossa iniciativa, que não vem do nosso mar agitado pelas nossas próprias baternas, é um reino que trará unidade às raças, em que palestinos e judeus brincarão de roda juntos, irão à faculdade juntos, produzirão arte, literatura, quem sabe mais o que, juntos, né? Em que africanos e europeus, muçulmanos e cristãos, chineses e coreanos, americanos e soviéticos, brasileiros e argentinos, poderão viver em paz. Agora vamos seguir a leitura. Nós já chegamos no Filho do Homem. Já identificamos ele aqui. Ele é um filho de homem, é humano, mas está numa iniciativa que nós ficamos agora intrigados. Porque um filho de homem não era para estar nas nuvens, era para estar no mar. É lá que os filhos de homem estão se destruindo, né? Agora, olha só, a sequência do texto fala assim, Daniel, fiquei perturbado e tal, e eu queria entender o que tudo isso significa. Versículo 17 fala assim, esses 4 animais enormes são 4 reinos que aparecerão sobre a terra. Mas a certa altura, o povo santo de Deus receberá o reino. Mas ali atrás falou que o Filho do Homem receberá o reino. Agora é o povo santo de Deus. Os humanos, né? Os humanos. Aquele a quem Deus comprou receberá o reino. E eu queria saber mais e tal, sobre esse governo e tal. E lá de novo, depois no final do versículo 22, mas o ancião interveio. Quando aqueles animais estavam fazendo guerra contra os santos do Altíssimo e tentando dar o golpe final, consumar o governo humano de modo absoluto. O ancião intervém, o Deus Todo-Poderoso intervém e decide a favor do povo do Deus Altíssimo. E no final, o povo santo de Deus, o povo fraco, o povo humilde, o povo humano, receberá o controle do reino. Então é interessante que os animais ferozes perderão o controle do reino. E o povo comum, o povo igual, o povo unificado, receberá o governo. E este governo é que permanecerá para sempre. Então aqui, meus irmãos, o que nós temos que notar é o seguinte: um novo poder entrou em ação. Houve uma intervenção aqui no governo dos homens. Esse comentário que ele faz aí sobre o quarto animal não é uma referência ao anticristo? Sim, porque veja bem, o sistema começa lá, né? O sistema começa lá no Império Romano, e esse é um animal que não é sucedido por nenhum outro, né?
Ele é sucedido por 10 reis. Depois desses 10 reis se levanta um pequeno chifre. E esse pequeno chifre, isso também é irônico, né? Porque chifre na Bíblia significa poder, significa governo. Mas ele é pequeno, né? Na descrição do profeta aqui tal, ele é pequeno. E ele se levanta fazendo coisas insolentes, blasfemas, tentando mudar os tempos, as leis, as datas e os costumes. E aqui é uma referência direta ao anticristo, né? Eu não quero me aprofundar muito nesse tema, mas uma tentativa de varrer a humanidade de tudo que significa Deus e Cristo. Tudo, a um ponto de mudar as festas, os calendários e a cultura. Veja que a nossa data é contada a partir do nascimento de Cristo. Ainda. Mas vai mudar. Isso vai mudar, né? Em muitos lugares você já vê, não depois de Cristo, mas depois da Era Comum. Ou seja, um calendário unificado, né? Então, o golpe final desse sistema humano é livrar-se do governo de Deus de modo absoluto e total. E varrer para fora da existência humana, né? Toda marca de Deus, toda marca de religião, toda marca de fé, toda marca de crença, né? E isso está em andamento, é evidente, né? Por isso esse sistema do animal terrível não é sucedido por nenhum outro, né? E lá na visão do capítulo 2, lá do sonho e tal, é ele que será esmagado por aquela pedra, né? Então ele está em vigência. E não apenas ele, todos os animais juntos com ele. O nosso mundo, o mundo como nós concebemos, é produto direto do imperialismo. Porque se a gente estudar a história, nem sempre existiram impérios. E o plano de Deus era um plano de unidade. Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Vocês são todos iguais. Aqui nós temos um outro significado do título Filho do Homem, né? Porque o Deus Todo-Poderoso fez-se um de nós. Se Ele se fez um de nós, Ele nos nivelou em absoluto. De modo que todo o poder humano sobre outro humano é maligno, monstruoso e diabólico, ocorra onde ocorrer. Seja religioso, político, econômico, social, ocorra onde ocorrer. No mercado de trabalho, onde for, que o poder humano se sobrepor sobre o outro, esse poder é de inspiração diabólica. Porque o Deus Todo-Poderoso nos nivelou de modo absoluto, a um ponto que Ele próprio, quando vier reinar, virá como Filho do Homem. Né? Então aqui a gente começa a captar o que Jesus está querendo dizer. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O Filho do Homem virá na sua glória. Né? Mas vamos dar uma sacudida aqui, um freio de arrumação, né? Quando você fala ali desses governos dos animais, é por força e violência, né? E o texto diz que não é por força nem por violência, exatamente, mas pelo teu espírito. Exatamente. É bem esse o canal que Deus usa, né? Eu quero chamar a atenção para isso, irmãos, pelo seguinte. Nós falamos que o nosso Deus reina, que Ele tem poder, que Ele domina, mas nós temos que entender pela palavra de Deus como domina, como governa, né? E é extremamente significativo que contra os animais monstruosos, terríveis, que oprimem, pisoteiam e devoram, levanta-se um humano que vem da parte de Deus estabelecer um reino, e este reino, pasmem, derrotará os monstros, os adversários terríveis. E esse reino do povo de Deus, dos humildes de espírito, permanecerá para sempre.
Então, entrou ou não entrou aqui um novo poder? Entrou um poder. Entrou um poder que se manifesta de uma forma completamente diferente. Né? Que vem das nuvens, não vem do mar. Né? Diga, meu irmão. A gente observa essas colocações nos dias atuais através do modo de vida da transformação social que nós estamos vivendo. Por exemplo, as mudanças sociais que nós estamos vivendo hoje no Brasil não são apenas do Brasil. Sim. E isso faz parte de uma profecia que foi dita, né? Que a apostasia seria dominante. Então a gente vê principalmente através das filosofias atuais, dentre elas destacamos o humanismo, que é a valorização do humano. Sim. Quando você valoriza o humano, o divino cai. Então a gente percebe nesses detalhes o cumprimento das coisas. É interessante que a valorização do humano fora Deus. Né? Essa tentativa de unificação, como o irmão falou, as coisas não estão acontecendo só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas uma tentativa de unir-se contra Deus. Né? Então veja, o que essa profecia de Daniel mostra é uma culminância do governo humano, que só pode se estabelecer pela violência. E sempre foi assim e sempre será. Né? Só existe mais um detalhe. Já existem conferências a nível mundial sobre a apostasia, dizendo que não existe futuro, não existe nada além da morte, e que você deve viver exatamente o dia de hoje. Isso já está sendo difundido a nível mundial. Sim. Isso, e é um processo lento, né? Por isso que a gente para aí no quarto animal, no monstro. É um processo lento. Né? Ninguém pense que isso é coisa de agora, do século XXI, do século XX. As sementes disso estão sendo plantadas há 200, 300 anos. Né? E vai devagarzinho, minando e tal. Mas o objetivo da profecia é mostrar aquilo que Daniel também quis ver. Né? Que é como isso termina. Porque ele vai vendo aqui, eu estou lendo assim por cima para a gente ganhar tempo, mas ele fala da guerra desses animais contra os santos do Altíssimo. Né? Contra os santos do Altíssimo. Contra a opressão contra esses que preservam a fé. Que se reconhecem humanos. Valorizam o humano, mas como semelhança de Deus. É Ele que norteia, né? É Ele que governa. Gente, o que nós fizemos até agora? Eu mostrei para vocês que o rastro desse título no Antigo Testamento significa, primeiro, homem, humano, filho de humano, filhote de humano, descendência da mulher, né? Aquilo que foi dito lá no Jardim do Éden, a descendência da mulher. Né? Mas não apenas nesse sentido, no sentido de um homem comum, um homem. Né? Depois a gente vê que o próprio Deus introduz um significado especial a esse título, quando ele próprio se reporta ao profeta, especificamente Ezequiel, né? Num período em que a nação está estraçalhada, né? Em que a esperança está ressecada, acabada, destruída, por causa dos monstros, né? O primeiro deles que já abocanhou o povo de Deus, né? A guerra contra os santos do Altíssimo já começou. O próprio Ezequiel é um exilado, o Daniel também é um exilado, né? E Daniel vê nesse sonho aí, ele vê que a situação não vai melhorar. Que depois daquele virá o urso, depois virá o leopardo, e depois virá algo assustador. E Daniel está tendo aqui um pesadelo. E do meio desse caos, ele vê a vinda de alguém, né, que não é um monstro mais poderoso do que os monstros da terra, mas que é um filho de homem. Né? Então veja, Daniel deixou esse personagem aí para nós, com todo esse significado. O final, a salvação
virá de Deus. Virá a favor dos fracos, dos pequenos, das vítimas, dos poderosos. Não é? Por isso que quando Jesus chega pregando, ele fala: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É chegado um novo reino. Mas é um reino tão diferente dos demais que vocês têm que mudar a mente para perceber. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino. Então ele veio chamar o povo santo do Altíssimo. Ele veio chamar o povo santo do Altíssimo. Antes da gente chegar em Jesus, eu só preciso fazer mais uma parada na literatura interbíblica. Então veja, nós já estudamos aqui ao longo desse ano o período interbíblico e já estudamos também o reino de Deus. Agora eu preciso desses dois conhecimentos para mostrar para vocês que durante aquele período dos 400 anos, ou se nós pegarmos de Daniel para frente, cerca de 500 anos, de estudo das profecias, de busca da solução, né? Porque agora os profissionais da fé judaica, os peritos das escrituras, os escribas, os mestres, começaram a rastrear, né? Onde está? Onde está esse? Né? De onde virá o reino? Porque só vem poder sobre poder, poder sobre poder. E nada melhora para nós. Né? Então eles tinham várias profecias. Eles tinham o filho de Davi, eles tinham o Cristo, a salvação de Deus, várias profecias. E agora surge um novo personagem. Um personagem chamado Filho de Homem, Filho do Homem. Quem é ele? É o Messias? É o filho de Davi? Quem é ele? Então, vários personagens que os profetas oferecem para a reflexão, que eles então ficam ali matutando, né? De quem se trata, de onde vem, quem é, quais são suas características, e pesquisando, né? Então eu coloquei aqui para vocês algumas referências que mostram que a partir de Daniel, esse filho de homem passou a significar um. Aqui começa a origem do título, porque até então é qualquer pessoa. A partir de Daniel é um, porque eu vi um como filho do homem que vem. Apesar de que depois esse filho de homem se torna o povo santo do Altíssimo, porque o reino é entregue ao filho do homem, mas quem recebe é o povo do Altíssimo. É como se ele tivesse conquistado o reino e depois deu para todo mundo o reino e tal, e fez uma grande democracia, um grande governo de paz, né? Uma nova terra, um novo governo, sem monstros, né? Sem poderes humanos, em que agora ninguém mais governa ninguém, né? Os velhos são felizes, as crianças brincam nas praças, não tem perigo e não tem nada. Então, junto com o filho do homem lá, está o povo do Altíssimo. Então eles poderiam se perguntar, esse filho do homem é apenas uma figura do povo? Então os profetas se perguntavam sobre isso, né? E lendo lá o Novo Testamento, a gente sabe que nem sempre eles entenderam o que eles estavam falando. Mas eu só quero mostrar para vocês que durante esses 400 anos de reflexão, de pesquisa, de discussão e tal, né? Quando Jesus surge, eles têm ali alguma coisa meio alinhavada, né? Um certo figurino, como nós dissemos na aula passada, em que eles entendem que esse filho do homem deve ser o Messias. E alguém poderoso, alguém guerreiro, né? Porque essa foi a imagem. Então, se você me perguntar, 400 anos depois, a que conclusão eles chegaram? Eles chegaram à conclusão que esse filho do homem era uma figura que representava a esperança, que representava o ungido, o Cristo, o Messias, e que ele deveria ser alguém poderoso. Porque, ao mesmo tempo que fala filho do homem, fala que ele vem do céu. Opa, é a salvação de Deus. E fala que a ele é dado todo o poder, todo o domínio, toda a realeza. E ele vai governar.
Então, dentro da limitação da compreensão dos profetas e do estudo profético, o que eles chegaram à conclusão? Esse filho de Davi é alguém poderoso. É um filho de Deus. É filho de Davi, sim, mas é um filho de Deus, é alguém poderoso. E então, meus irmãos, com isso nós chegamos a Jesus. Tudo bem até aí? Está sendo muito rápido, muito complicado. Recapitulando. O título significa humano, significa a maneira como Deus vê o ser humano, e isso está carregado de dignidade, de amor, de respeito, de valorização. Há um ponto que quando a salvação de Deus se manifestar, ele se manifestará como um filho de homem. O que a profecia não tem aqui é quem ele é e de onde ele vem e por que esse filho de homem está lá. Porque o filho de homem deveria estar na terra, nos impérios humanos. Ali estão os filhos de homem, mas ali estão os monstros. Porque o ser humano, quando domina o outro, ele é monstruoso. Ele está onde não deveria estar. Mas a salvação de Deus, quando se manifestar, se manifestará como um humano. E não adianta tentar colocar poder e qualquer coisa nesse filho de homem. Porque ele vem como filho de homem. E é um título preferido de Jesus para falar de si mesmo. Jesus raramente fala de si mesmo como o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. É claro que ele se reconhece como filho, chama Deus como pai. E isso está muito claro. Ele nunca nega isso. Mas o título preferido dele, de uso exclusivo dele, que só ele usa, é filho do homem. E isso quer dizer muita coisa. Que contra os Césares, contra os dominadores de plantão, ele se apresenta como o filho do homem. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O filho do homem não veio para julgar. O filho do homem não veio para condenar, não veio para destruir. O filho do homem veio para salvar, veio para buscar, veio para perdoar pecados. Como que chama-se de primogênito? Primogênito? Ah, sim, como primogênito. É interessante, exatamente. Como, veja, Jesus é o unigênito, né? Mas depois recebe o título de primogênito, o primeiro de nós, né? É difícil a gente, veja, eu estou tentando dar assim, algumas linhas de reflexão, né? Mas esse é objeto para oração, né? É objeto para oração e para meditação, para nós entendermos o que significa o verbo se fez carne. E Deus veio a nós como um homem. E o nome que ele dá a si mesmo é o Filho do Homem. Eu sou filho de vocês. Né? Toquem aqui, né? Filho do homem. A moral da história é a seguinte, né? Tão grande, maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Aí se sujeita ao título de Filho do Homem, ao ponto de ser entendido pelos homens como banalidades, porque ele está querendo dizer, é isso que vocês são, simples, né? Desprovidos de poder. Eu deixei toda a minha soberania para chegar e falar assim, olha, eu estou querendo me relacionar no mesmo nível, né? E aqueles que perceberem, né, a simplicidade, né, do Evangelho e aceitarem a magnitude do sacrifício de Jesus, aí ele vai falar assim, que bom que você percebeu. Esses serão os meus escolhidos. Primogênito de muitos irmãos. Não me envergonho de chamar-lhes meus irmãos. Então, irmãos, se o Senhor, né, o Todo-Poderoso,
né, se abaixou, quem pode erguer a cabeça agora? Quem pode dominar seu semelhante? Quem pode oprimir seu irmão? Se o Deus Todo-Poderoso se manifestou como um filho de homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, descendente de Davi segundo a carne. Então ele desceu para nos elevar. Mas o que nós temos que prestar atenção nesse título Filho do Homem, quando nós pensamos no poder de Deus, que Deus governa e tal, nós temos que pensar como ele exerce seu poder. Porque é este poder que triunfará. É este poder que vencerá os monstros. É este poder que vencerá essas ideologias. É este poder de Deus, né, manifesto em carne, que trará a vitória absoluta e devolverá o governo aos santos do Altíssimo, no nível horizontal, aos santos do Altíssimo. Vamos entrar um pouco agora, então, com esse pano de fundo, né, que é assim, talvez um pouco mais rebuscado, precisa um pouco mais de pesquisa. Agora você está aí de cara com o Evangelho, né? Esse título no Evangelho, em grego, não tem significado. Não tem nenhum conteúdo especial, né? A expressão huios tu anthropo, né, que eu coloquei aqui, huios tu anthropo, ele é uma tradução literal do hebraico e ele não tem sentido em grego. Para o grego isso não carregava significado nenhum, né? Então nós temos de fato que buscar o significado na literatura hebraica do Antigo Testamento e também na literatura apócrifa, né? Na medida em que ela nos ajuda a entender como esse pensamento foi evoluindo, né? Porque, como eu disse no início, quando Jesus falou o Filho do Homem, as pessoas entendiam, ou pelo menos, né, tentavam entender, e ele queria ser entendido, né? Vamos pular ali no item 5, quando ele fala que João mostra um pouco mais a confusão que esse título desperta. Então, por exemplo, aqui em João 12, 23, e esses versículos aqui que eu coloquei no item 5, ele coloca assim, Jesus falando, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus está discursando, né? Daquele jeito dele, né? Ele não facilita muito, né? Tem que crer. E daí as pessoas falam, nós temos ouvido, olha aqui você percebe, você capta a mentalidade deles a respeito do Filho do Homem. Então olha o que eles dizem aqui. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aqui nós percebemos duas coisas. Primeiro, que eles identificam Filho do Homem com Cristo. Porque eles falam, temos ouvido da lei, né? Não exatamente da lei, mas da interpretação da lei, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que o Filho do Homem será levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então veja, eles estão discutindo aqui com Jesus aquilo que ele discutiu nas suas rodinhas. E para ele estava claro, então já a essa altura, que o Cristo é o Filho do Homem. O filho de Davi é o Filho do Homem. E que o Cristo ungido, não com o sentido teológico que nós hoje cremos, mas no sentido lá, era o Salvador, era o descendente de Davi. E nós temos ouvido dizer que quando ele vier, permanecerá para sempre. E que papo é esse de que o Filho do Homem vai morrer? Né? Lembra quando Pedro também fala, tu és o Cristo, Filho de Deus? Né? Imediatamente Jesus fala, convém que o Filho do Homem
Jesus iguala, né? Cristo, Filho de Deus, tudo muito bem, Pedro, tudo muito bem. Agora segura aí. Convém que o Filho do Homem padeça e tal. Né? O que Pedro fala? Nunca. Que história é essa? Chocou a interpretação bíblica de Pedro. Né? Que é mais ou menos isso que eles estão falando aqui. Como dizes tu que o Filho do Homem seja levantado? Levantado. Está morto? Morto na cruz? Que história é essa? Pode ser que ele sofra alguma coisa, porque haverá guerra. E para a mentalidade judaica, sofrer alguma coisa era digno, era heróico, era bonito. Né? Reis que iam para a guerra, lutavam as batalhas, venciam as guerras do Senhor. Mas aqui não está falando de guerra, não está falando de morte heróica, está falando ser linchado, para colocar a nossa linguagem hoje. A morte mais bruta, absurda, maldita possível. E isso chocou a teologia daqueles judeus e dos próprios discípulos. Então Jesus aqui começa a fazer uma junção, né, do Filho glorioso, do Messias glorioso com o sofrimento. E isso torceu, moeu, triturou a compreensão teológica daqueles irmãos. Eles ficaram chocados, porque convém que o Filho do Homem padeça. É necessário. É necessário. Quem disse que é necessário? Ele mesmo. É necessário. O Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, assim, seria interessante que vocês pegassem uma concordância bíblica e rastreassem o título Filho do Homem agora na boca de Jesus. Porque agora, com essa reflexão que nós fizemos aqui, eu espero que vocês estejam preparados para captar o que significa o título e agora colocá-la na boca de Jesus e ver o que ele está fazendo. Porque por um lado, vamos voltar ali agora para o item 4. Por um lado, ele descreve o seu ministério terreno. Por um lado, o título Filho do Homem descreve a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus. Para ele realizar a salvação era necessário ser homem. Para cumprir as profecias era necessário ser homem. Não bastava ser filho de Deus, glorioso. Era necessário descer. Era necessário vir à baixeza humana. Era necessário ser carne e sangue. Então, nesse sentido humano, humanidade. Antes de estar nas nuvens, antes de estar na presença do ancião, antes era necessário ser filho do homem aqui, aonde os filhos dos homens estão. Daniel só vê o Filho do Homem nas nuvens, na glória. E isso nos diz que ele já estava lá, tudo bem. Mas como é que ele foi parar lá? Como é que um homem foi parar entre as nuvens e diante do Todo-Poderoso para qualificar-se para receber o governo para nós? Para receber o governo para nós. Ele teve que vir aqui, então. Enfrentar os monstros. Né? Enfrentar os dominadores humanos. Enfrentar aqueles que se dizem donos do mundo. Né? O Pilatos fala para ele: você não é rei? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus auxiliares. Mas você não teria autoridade sobre mim se de cima não te fosse dado. Você é só uma costela aí, cara, uma peça nesse sistema monstruoso. Você é servo de outro governo, de outro mundo. Mas não o tratou assim. Hã? Mas não o tratou assim. Sim, sim. Então, aí é que está. No confronto de poderes, ele foi como filho do homem o menor. E
e quebrou o poder do monstro, entregando-se inteiramente a Deus, não resistindo ao poder dos monstros humanos, entregando-se no lugar de todos nós, que somos vítimas e somos oprimidos por todo tipo de poder humano e de sistema humano. A todos nós que jamais alcançaremos a plenitude, o respeito, a dignidade, o valor, mesmo oprimindo outros, de forma nenhuma, por nenhum caminho, nem como oprimido, nem como opressor. Nem como oprimido, nem como opressor. Se você oprime alguém, seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, você está se tornando desumano, está perdendo a imagem de Deus na sua vida. E se você está sendo oprimido por qualquer poder, em qualquer circunstância, você também está correndo o risco de ser destituído da sua dignidade. Mas Jesus sofreu os poderes humanos no lugar de todos nós. Foi engolido e triturado como filho do homem. E no lugar de todos nós, sofreu a mais absoluta violência. E com isso, destruiu o poder da violência. Destruiu o poder que nos oprimia. Em que instância for, diabólico, econômico, político, social e todo esse sistema que é engendrado pelo homem sem Deus, diabólico. Por isso eu disse no começo, todo poder que não respeita o outro, que não enxerga o outro com valor e que visa a opressão, seja marido, esposa, pai, padre, prefeito, pastor, seja quem for, que não olhar de igual para igual, está sendo inspirado por um poder que não é o poder de Deus. Porque se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns aos outros, vocês só podem estar lá onde eu estou. É um poder que se manifesta humilde, fraco. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Desistam desses projetos insanos de vocês. Desistam dessa carreira maluca de governar, de dominar, de oprimir. Isso só traz canseira. Vocês são meros humanos. Não tem poder acima disso. Precisam de máquinas, de instrumentos para matar, para oprimir, para destruir. Parem com isso. É isso que Jesus está falando. E venham, aprendam comigo. Mansidão e humildade de coração. É Deus falando, meus irmãos. É Deus falando. Porque como filho do homem, Ele é também o Filho de Deus. Como filho do homem, Ele é Deus entre nós. O verbo se fez carne e vimos a sua glória. O verbo se fez carne. Não é menos que Deus. E como filho do homem, Ele diz, venham a mim e aprendam. Façam como eu faço. Sigam o meu caminho. Só para fazer um comentário, para trazer para os nossos dias aí, né? Uma vez o pastor Roberto disse, como você reage quando, sem tempo, no trânsito, de repente você vê um cidadão em cima de uma carrocinha puxando papelão, você tem que esperar o passo do cavalo para ultrapassá-lo, né? Então esse comentário eu achei muito oportuno, porque enquanto a gente não o olhar no mesmo nível que nós, ele em cima de uma carroça e a gente na bicicleta, na moto, no carro, sei lá como, em posição de superioridade. Isso. Quando em posição de superioridade, nós estamos então dando vazão para o exercício desse reino maldito de opressão que o inimigo tão eficazmente exerce diariamente sobre as pessoas. Quando Pedro fala
Quando Pedro fala, nunca, Senhor, isso nunca te sobrevirá, Jesus fala, você cogita das coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás, inspirado por uma mentalidade diabólica. É evidente que nós não somos iguais em capacidade, somos iguais em valor, mas toda capacidade, todo poder, todo dom, até circunstancialmente como essa, de estar numa posição ou numa circunstância de superioridade, toda superioridade tem que ser usada para o bem, para promover, para respeitar e para amar. Isso é o reino de Deus. Esse é o reino do Filho do Homem. E esse é o reino que será dado aos santos. Esse é o reino que prevalecerá para sempre. Para sempre. E nós, meus irmãos, estamos aqui para ensaiar. Nós estamos aqui ensaiando. A igreja, que é a agência do reino de Deus, é o habitat natural para nós exercitarmos a igualdade, o amor e a fraternidade. Esse Filho do Homem disse, a ninguém chameis vosso mestre, a ninguém chameis vosso pai, a ninguém chameis vosso guia, porque vós todos sois irmãos, iguais. Então o reino de Deus é um reino de iguais, em que até o Senhor fez-se um igual para nos mostrar o que é igualdade. Nós éramos tão bestiais, né? Tão animalizados, tão brutalizados, que nós tivemos que olhar para Ele para aprendermos como é que se é um humano. Quem é maior, né? O maior, exatamente. Quem é maior? Exatamente. No mundo dos homens é assim, né? Os que têm poder exercem seu poder. Entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor. E o que quiser ser o primeiro, faça-se escravo de todos. É uma palavra pesada. Faça-se capacho de todos. Essa é a palavra. Né? É interessante que o começo da capítulo 7 de Daniel, ele descreve sonho como um pesadelo. Né? Sim. Apavorado. Sim. E aí descreve toda aquela evolução dos animais, das bestas. E no final ele vê o final feliz. Né? Ele presencia o fim da história. Sim. Né? Só que isso não resolve muito para ele no final do texto. Né? Ele fala que o sonho acabou e continuou chocado. Porque... como alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Porque é uma cena, assim, a coisa ainda iria muito longe, né? Tanto que no final, nas outras profecias, fala, vai Daniel, descansa, porque isso é para frente e tal, porque Daniel estava ficando muito perturbado, dizendo assim, não, você vai dormir em paz, fica tranquilo, isso é para o futuro e tal. Irmãos, eu só preciso mostrar para vocês que aqui no sermão profético, Jesus então agora faz uma referência direta a Daniel, quando ele fala o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui ele matou a charada. Né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, entre as nuvens do céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com um estrondo de vitória, e ajuntarão os seus santos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui ele fechou, né? Assim, se alguém tinha dúvida sobre quem é o Filho do Homem, aqui ele arrematou, né? Porque ele fala de si na linguagem de Daniel. Ele fala de si na linguagem de Daniel. Entenderam a viagem que nós fizemos? Né? Tem quase 1000 e tantos anos aqui de evolução de um título. Né? Mas nós precisávamos resgatar isso
porque é o título que Jesus usa. E agora o meu convite para vocês é quando lerem o Evangelho, né, e virem Jesus falando, o Filho do Homem, o Filho do Homem. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. É Deus esse Filho do Homem. Mas o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O Filho do Homem depois virá. Aí nós sabemos por que ele está entre as nuvens do céu. Porque agora nós sabemos a trajetória dele. Agora nós sabemos que ele enfrentou os poderes para que o reino fosse dado aos santos, aos pequenos, aos humildes. Agora nós sabemos que ele encarnou a nossa condição. Que ele encarnou tudo isso. E nesta condição nossa humana, ele enfrentou e venceu os poderes que nos oprimiam. E nesta condição, conquistou para nós o reino. Por isso que Apocalipse vai dizer, reino e sacerdócio. Ele conquistou para nós um reino e um sacerdócio. Ele nos restituiu a posição de filho do homem. Fica em pé, eu falarei contigo. Né? Filho do homem, eu habitarei entre vocês. Né? Então ele vai restaurar todas as coisas. Concluindo, irmãos, esse título significa então a natureza de Jesus. Né? Fala da sua encarnação, sim, mas não apenas isso. Né? Fala da sua missão também, porque era necessário que fosse homem para executar a obra de salvação e derrotar aqueles que nos oprimiam, como disse lá o Zacarias, pai de João Batista. Né? E também fala da sua grandeza, porque é Ele que virá nos buscar. Né? Que Cristo se comprometeu profunda e eternamente conosco, ao ponto de ter um corpo humano, a ponto de ser filho do homem para sempre, algo que ele não era. Então, essa associação de Cristo conosco, eterna e permanente, por isso que Paulo fala, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, porque agora é como Cristo que ele intercede por nós, é como Cristo Jesus homem, Paulo fala, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, porque é como homem, como filho do homem, que ele conquistou tudo isso para nós. Não foi lá no céu, não foi lá, foi aqui, debaixo do jugo humano, que ele fez tudo isso. Então espero que ao lerem esse título vocês tenham esse gostinho, né? Um gostinho da humildade, um gostinho da exortação e também da esperança, né? Que este que era unigênito, né, agora se tornou primogênito. E como diz lá em Hebreus, não se envergonhe de nos chamar seus irmãos. A meus irmãos declararei a tua glória. Meus irmãos, não se envergonhe de nos chamar irmãos. Se tornou um de nós. Esse é o poder do reino de Deus. Então, irmãos, que na nossa fraqueza, na nossa humildade, na nossa educação, né, mesmo numa coisa como essa do trânsito, né, quando você vir uma pessoa em condição inferior, no sentido ali da mobilidade, uma pessoa atravessando a rua, né, ou qualquer circunstância, ônibus, né, ônibus, educação, civilidade e tratar o outro como superior a si mesmo. Porque quando Jesus se abaixou e lavou os pés dos discípulos, foi isso que ele estava fazendo. Né? E nós somos seguidores dele. E é este reino que triunfará. Não é o reino dos poderosos. Os poderosos que estão aí desaparecerão. Eles não permanecerão. Você sabe que a gente, às vezes, acha que sabe tudo, não sabe nada. E você começa a conversar com a gente, você aprende tanto. Uma vez eu não perdi tempo, eu ganhei tempo, porque eu tinha uma catadora de reciclagem, e ela era a diretora do projeto deles. Meu Deus, o que eu aprendi com aquela mulher, tem coisas que eu não sabia. Então você se acha que eu sou superior, não tem tanto assim também, não. Na verdade não é.
vez eu fui no Rio Grande do Sul, eu estava acontecendo um encontro de professores, eu estava lá. E nós chegamos 5h30, 5 horas da manhã no colégio Luterano, lá no e de repente nós entramos naquele colégio cedo, eu falei, puxa, tinha um senhor lá parado. Eu falei, pode ficar aqui, tem que esperar começar o simpósio do professor. E o cara fechou, eu entrei, fiquei sentado, de repente ele nos convidou para entrar numa sala. Vocês querem dar um banho, fazer alguma coisa? Então lá naquele Renato, a gente quer, posso fazer? A gente pode. Ofereceu para a gente, eu estou lá no banheiro, tomar um banho, a gente se arrumou. De repente ele veio ali, vocês querem tomar um cafezinho? Opa, tem? Queremos. Aí uma hora eu perguntei o nome dele. As outras professores chamam ele de moço. E eu tenho uma raiva se eu não chamar de moço. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Luiz. Eu falei, tá bom, Luiz, muito prazer. A gente é de Curitiba, tal, não sei o quê. E ele serviu o café pra gente. Eu fiquei impressionado. Mas ele tinha uns traços finos, assim, uma pessoa muito cara. Ele falou, esse cara não é. A pessoa. Ele estava achando que ele era um tipo de servente ali, que tomava conta do colégio. Eu falei, esse cara não é nada disso, não. Isso é errado. Ele tem uma maneira de tratar as pessoas muito bem, muito educada. Mas ficou por isso. Aí você viu o café, quando eu fui lá, eu falei, ó, Luiz, então batista. Ô Luiz, você bancou um Luizão pra gente, foi muito legal. Parece pra ele. E bati no ombro dele e fui embora. Quando começa o simpósio, o salão lotado de gente, de professoras, aí mostrar a bandeira, comércio nacional, só o pessoal que faz parte da banca. O diretor falou, toda aquela imponência, né? O diretor falou, secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou me sentir tão bem, porque tem uma pessoa ali no começo que chama televisão. Queria morrer ali embaixo do primeiro corredor. E o cara estava às 5 da manhã esperando os professores. Esperando os professores para. Eu nunca me senti. Graças a Deus. Tão bem naquele Esse é o reino que virá. Esse é o reino que triunfará para sempre. Seu governo não terá fim. Senhor, nos ajude. Senhor, nós nos colocamos em oração diante de Ti, porque tudo isso confronta muito o nosso coração, Senhor. Pedimos que esta revelação do Teu nome desmobilize em nosso coração toda tentativa de subir, de ser mais, de dominar em qualquer área, em qualquer circunstância em que nós tenhamos essa tentação, esta fraqueza de querer aparentar ou qualquer coisa assim no nosso coração. Isso é próprio de nós, Senhor. Nós queremos confessar diante do Senhor, o Senhor nosso Deus, o Senhor que se abaixou para nós, que nos deu dignidade, valor, e que agora nos comanda a ir nesse mundo oprimido por tantos poderes, pregar o amor, o Evangelho das Boas Novas, da salvação, da libertação e da esperança. Dá-nos uma visão deste Evangelho do Filho do Homem. Que nós também sejamos homens e mulheres, filhos de homem, humanos, dignificados pelo Senhor e capazes de pregar esta dignidade, esta valorização de quem quer que seja, que esteja na nossa frente, ao alcance da nossa mão. Oramos assim, confiando que o Senhor fará este milagre em nós, que o Senhor nos ensinará a reaprender esta humanidade que o Senhor criou, limpa, pura, santa, sem defeito, mansa e humilde. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.